Atenção, meninas! Meninas do meu Facebook e do meu Instagram, você que nos acompanha pelas redes sociais, hoje o bate-papo é com vocês. Outubro começou e é tudo de novo, doutora Carol, todas aquelas histórias, doutora Carol, de autoexame. Eu não vou fazer exame porque eu não quero encontrar doença. E a gente vai bater um papo muito divertido. A gente escolheu a dedo, doutora Caroline Biasolo Zancan. Gente, ela não é simplesmente uma médica, não. Ela é especialista em medicina da família e comunidade. Um bate-papo muito legal. Vou pedir para você assistir até o final, porque a gente vai falar do autoexame. Mas a doutora vai fazer algumas revelações diferentes de tudo que você já viu e ouviu. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. E... doutora, eu tenho que fazer meu autoexame, mas, sabe, eu não depilei as partes. Eu tenho vergonha. Gente, nós vamos falar sobre isso também. Vergonha de fazer o exame preventivo. Também o medo de encontrar doença que eu falei. E o desconforto da mamografia, mas a importância também. E será que o ultrassom ele é eficiente? Ele é bem confiável? A gente vai falar de prevenção, muito mais que remédios, né? Questão de alimentação, exame, tudo que você já sabe. Você sabia que a amamentação pode ser também uma das prevenções? Então é muito legal esse bate-papo que a gente tem a partir de agora. Doutora Carol, tudo bem? Tudo bem, Cid. Ela não quis tomar café, gente. Não. E ela tá tomando um chocolate e eu preparei alguns docinhos. Não sei se médico gosta de doce. Gosto. Você é uma médica diferente, você come doce. Eu como doce, eu digo para os pacientes que eles não podem comer, eles têm que levar para mim. Leva pra doutora. Não, essa aqui não é fraca, viu? O que a doutora Carol come? Eu, no meu dia a dia... Você é fitness assim? Não, eu não sou fitness. Você sabe assim. que o pessoal eu sou... vê a médica assim e fala, meu Deus, essa mulher deve... Eu sou equilibrada, tá? Então, café da manhã, não sou muito fã de café da manhã, embora, né, os estudos digam para tomar um Nescau, preparado pelo marido, né? Mulherada, escolham bem seus maridos. Esse é o segredo. Tá? Então, só o Nescauzinho que o marido faz, e aí ao longo do dia, né, um lanchinho. Geralmente Show. a gente vai, Cid, a gente conta assim aqui no podcast, lá na sala das ACS, sabe? Tem bastante lá. Eu vejo que volta e meia tem. Daí a gente faz um lanchinho, mas o resto do dia a dia tem uma alimentação bem equilibrada, assim, né? Que a gente legal. tenta preparar os próprios alimentos, nada multiprocessado, nada muito, né, Sim. da Quanto hora, mais natural, mas melhor. quanto mais natural, melhor. Que legal. E gosto bastante de fazer exercício físico, então eu compenso os meus doces no balé, né? Vou Sim. aproveitar e mandar um abraço para a Profitati do balé aqui de Você vai Luzerna. catar ali? Sim, Que chique, você faz os esticamentos lá. faz os alongamentos, tudo. Ela é gente que nem a gente. Sim, muito mais do que os pacientes imaginam. Pois é que o pessoal tem um... Por isso que é legal esse bate-papo, né? E por isso que a gente escolheu você. O pessoal tem um tabu, o médico, a gente tinha assim, médico, padre, prefeito, delegado. E a gente pode ser amigo, a gente pode ter um... Claro que sim, a gente até prefere cuidar dos amigos, né, do que ter só aquela relação de paciente, ainda mais no meu caso, né? Já Legal. criei raiz aqui em Luzerna, né? Pois é, você tá em Água Doce demitida. Eu tô em Água Doce para dormir por enquanto, né? Para passar o fim de semana, né? Você vê, ó, os médicos mais famosos, assim, eles têm casas de campo, né? Sim. Eu tenho uma casa em Água Doce, Lá em né? Água Doce, ela não é fraca. Oi, me conta uma coisa, você por ser médica e mulher, quando vem esse mês de outubro, você sente o peso? Poxa vida, eu cuido das mulheres e você se cuida? Eu me cuido bastante, né? Até fui obrigada a me cuidar, porque eu tenho alguns problemas de saúde que são um pouco importantes, então que exigem que eu mantenha um cuidado com a saúde. Mas mulher, para mim, é mesmo uma área que eu gosto bastante pela identificação, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em pré-natal, né? A gente sabe o quanto é importante para a mulher ter alguém que consiga conversar como mais alguém e não como um profissional. É bem psicológico, né? isso. Exato, ou mesmo as mães que recém ganharam seus bebês, ou as mulheres que vão ficando, né, ganhando um pouco mais de experiência, né, para não falar de idade. Então a gente vê nelas muitas das mulheres da nossa vida, né, nossas mães, nossas avós, né, enfim. Então o outubro para mim é muito mais carinho do que peso, né? O carinho de cuidar da mulher, né? Que para mim de sexo frágil não tem nada, Nada. né? Geralmente as mulheres é que realmente são as maiores muralhas das famílias, fera, né? Cara, vocês são fera. Eu vejo quando lá em casa, gente, eu fico doente volta e meia, meu Deus do céu. Tem que ir lá, eu jogo ir pro médico.
E a Rubi é forte, é faca na Não, bota. a mulher é uma muralha para tudo, né? Qualquer problema a gente procura, né? Ou a Sim. esposa ou a mãe, né? Para poder conversar e as mulheres aguentam isso muito bem. Então Que eu vejo o legal. Outubro Rosa com muito carinho mesmo, É um assim. mês As muito mulheres especial. merecem de carinho, de cuidado, de saúde física, de saúde mental, de respeito, né? Então eu tenho um carinho por esse mês muito mais do que um Que peso. legal. Quando a gente fez a proposta do podcast e falar desse assunto, por isso que a gente começou brincando de uma forma leve, porque tem algumas mulheres que falam, meu Deus, tudo de novo aqueles papos. É que nem quando chega novembro azul, vem a As brincadeira, piadinhas, a inclusive. piadinha do dedinho, coisa e tal. E, gente, não é, a gente vai levar de uma forma bem leve, mas, é claro, trazendo a importância, né? E eu quero começar falando da vergonha. Acredito que você enfrenta muito, né? As mulheres têm vergonha mesmo. Você me desculpa, doutora, mas eu não tomei banho. Exato, Não deu elas tempo têm de passar a maquininha, não deu? elas criam na cabeça um ritual, né? Elas têm um ritual para ele fazer o preventivo, por Sim. exemplo, que é algo muito íntimo, ou às vezes nem só o preventivo, mas quando a gente pede para examinar a mama, nossa, Sim. o tirar a roupa, o mostrar a mama, a Uhum. axila, né? A mulher tem muito disso, mas a verdade é que para a gente profissional, Cid, a gente não se importa Sim. com condição de higiene, com depilação, não depilação. Para nós, às vezes até é legal a gente ver a confiança dessa mulher, mesmo Imagina. quando ela não está no seu estado ideal. Sim. Né? Por exemplo, chegou lá no ESF, a gente surpreendeu com a informação de que não, vamos coletar o seu preventivo já agora, vamos fazer o exame das mamas agora, e mesmo ela não tendo seguido esse seu ritual, né, de Sim. autocuidado, ela nos permite adentrar na intimidade dela, né? É algo Porque de muito, fato muito é íntimo, isso. né? Então isso mostra para mim a força do nosso vínculo, do nosso contato, da confiança. Sim. Então, e digo para vocês, né, para nós é igual. Não precisa ter Né? vergonha. Não tem motivo por ter vergonha. Eu jamais encontrei um profissional de saúde que dissesse: ai, olha, hoje Quer dizer, atendi alguém assim. Eu fico pensando, será que elas quando assim, vocês não falam nada? Não É falamos. É normal pra gente. Não se fala assim nesse Olha que sentido. legal. Às vezes a gente fala, por exemplo, gente, olha só, eu vi tal caso lá na estratégia e eu não pensei que eu ia me surpreender, por exemplo, alguma lesão ali de Sim, colo, né? sim. Que a lesão fosse visivelmente um câncer, algo assim. A gente comenta nesse sentido da doença. Sim. Do tipo, no ano em que estamos e as mulheres ainda têm tamanho tabu, a ponto de não se deixarem examinar e quando se deixam examinar já estar da maneira como está. Mas Sim. não no sentido de, né, de estava sujo, não estava sujo, tinha isso, não tinha, nunca, jamais. Isso não é algo normal. que acontece, É né? simplesmente como se mais um dia de... Né? Exato. Para nós Que é legal. mais um dia, né? Ainda a gente tem o privilégio ali na estratégia de Sim. não ter sempre o mesmo dia, né? Sim. Da gente poder atender a mulher em todas as suas idades, né? Eu A bebê imagino. recém-nascida, até a senhora bem idosinha, até a senhora muitas Sim. vezes domiciliada em cuidado paliativo. Então, o nosso dia é sempre um dia diferente. E Sim. fazer um procedimento, né? Coletar um exame para nós também é algo que está no normal. nosso dia a dia, Sim, é totalmente humano. normal. Humano, exato. Eu sempre comparo, poxa vida, vocês estudaram o corpo inteiro, né? Eu acredito que tem uma parte que vai lá ver os cadáveres Sim, lá. tem. Então, gente, eles trabalham com amor, é o trabalho deles. Sim, exato. E eu acredito que seja um pouco cultural também, principalmente das pessoas mais de idade, né? Sim. Tinha essa questão de ser reservado, de ter esse medo. E não tem que ter uma confiança Não, em e vocês. muito disso a gente entende porque são coisas que vieram de gerações. Uhum. Né? As mulheres, por exemplo, elas jamais conversavam com o seu parceiro Nossa. sobre qualidade sexual. Até com os filhos também. Não, jamais com os filhos, mas digamos, por exemplo, ela está num relacionamento, né, casada, né, e não ter a coragem de dizer para o marido, olha, não está prazeroso para mim, ou enfim, né? Então, Era isso só agradar. as mulheres trazem também para dentro do consultório, porque parece que muitas vezes para elas é normal ter dor na relação. Porque a relação para elas muitas vezes é servir É e não verdade. ter prazer. Então isso tem uma carga cultural que ainda é muito pesada. Isso vai né? acarretando psicologicamente também. Psicologicamente, ela encara aquilo como normal, né? Como estando tudo certo. Aí já vem a vergonha. Se para o parceiro ela não fala, quem dirá para mim uma estranha? Sim. Né? Então isso é muito cultural e graças a Deus a gente tem conseguido aos poucos, né? Outubro pós outubro também fazer a mulher perceber que não, que ela merece de cuidado e não só
servir, né, realmente aos Que outros. legal. E eu ouvi falar, e a senhora agora pode confirmar ou não, essa parte parece ser muito simples, mas tem uma importância muito grande na qualidade de vida. Claro que sim, claro que sim. Né? Entra na qualidade de vida, até na qualidade de sono, né? Sim. Quando a gente pensa você ter atividades que lhe tragam prazer, né? Seja na mulher que não tem mais um parceiro, então ela buscar uma atividade física ou algo que lhe traga prazer, que lhe traga endorfina, bem-estar, quanto a mulher que tem, né, o seu parceiro e que consegue com isso ter momentos de prazer, isso com certeza interfere na qualidade de vida. Até na Teve vontade... gente que se cutucou, deu risadinha aí. Exato. Mas é verdade, pessoal. Não, e se a gente pensar até na motivação em viver. Que motivação, Cid, teria eu para acordar, comer direito, fazer meu exercício físico e viver muitos anos de vida se eu não vivo de uma maneira que me faça feliz? Se eu não estou feliz no meu casamento, se eu não estou feliz com o meu parceiro. Então, isso sim é qualidade de vida. E muitas vezes as mulheres estranham, porque às vezes elas chegam no consultório, contam a sua queixa, e aí numa dessa eu largo assim, tá, mas em casa, como tá, dona fulana? Como é sua relação com o marido? Trata bem, não trata bem? Quem lhe dá apoio? Tá? Você é uma espécie de confessionário. Exatamente, e isso interfere, né? Sim. Interfere totalmente. E é como eu disse, desde a motivação do cuidar da própria saúde, né, gira em torno de toda a qualidade, inclusive a qualidade de vida no quesito sexual mesmo, né? De relacionamento mesmo. Maravilhoso o nosso bate-papo, né? A gente foi abordando alguns assuntos, falamos de vergonha. Então, pessoal, percam a vergonha. O que importa... Até porque é o seguinte, eu sempre brinco com os meus amigos, né? Quando chega o novembro, e para as mulheres é a mesma situação. Rapaz, tu pensa que tu é grande coisa, né? Depois tu ficou doente, cara, que tu chegou lá, tu não manda mais em nada, né? Não, não manda mesmo, né? Usando camisolinha com a parte de trás aberta. Vai mostrar o bumbum lá pros médicos, não tem. Daí vem os estagiários, tudo. Não. Nossa, cara, ela fez eu lembrar de uma história quando eu tive pedra no rim, que teve gente que passou vergonha na vida, mas eu passei caprichado. E a gente vê que, na verdade, não leva nada, né? Não leva nada. E volto a falar, né? Mesmo entre os alunos, às vezes o pessoal pensa, porque eles já são geralmente mais novinhos, né? Que não tem tanta experiência. Gente, assim, eles já são profissionais, né? E eles precisam também dessa valorização por parte da população. Sim. Porque eles precisam aprender, né, gente? Como eles vão, por exemplo, realizar um exame especular depois, se eles nunca tiveram esse contato antes, enquanto eram alunos, né? Então, para todo mundo ali, olha, tenho certeza que é igual. Eu acredito que, claro, que a parte do estudo ela é fundamental, você tem que estudar, né? Mas a parte da prática... A prática não é substituível, né? Não existe algo que subtitua a prática. Eu acredito que ainda hoje, no dia a dia, você aprende uma história diferente. Mas com certeza. E não dá para parar de aprender nunca. Vai evoluindo. Vai evoluindo e as pessoas são diferentes. As doenças podem ser as mesmas, mas as pessoas são diferentes. Né? A abordagem é diferente. E o tempo todo, né? Novas tecnologias, tudo. Tem doenças que são novas, que a gente ainda está agora aprendendo sobre elas. Então, não tem como parar. Que loucura. Né? Eu acredito que é um desafio, né? É que o pessoal tem muita espera no milagre, mas vocês têm que estudar caso a caso. Sim. Entender a situação, pedir um exame, talvez não no primeiro exame que você detecta. Mas a médica pediu mais exame, gente. Às vezes é um quebra-cabeça, né? Eu falo para os pacientes. E essa aqui, se ela encasqueta com alguma coisa... Eu vou até o final nesse dia. Porque a gente consulta com ela ali, se ela encasqueta... Esses dias ela pediu uns exames lá da Rúbia, eu vou, será o que a doutora tá querendo, cara? E ela estuda. Você não sossega o faixa, né? E aí eu brinco com a Gabi, né? A Gabi tá de prova, vai falar que eu chego no trabalho e eu digo... Viu, eu tava no carro pensando, você viu? Esse meu trajeto, ele é maravilhoso para pensar nos pacientes. Sim. Porque eu vou para casa, eu continuo raciocinando, não né? Desliga. Do que eu posso fazer. Vocês vêem a doutora passando com aquela caminhonete preta aqui. O pensamento tá longe. A doutora pensando. Mas que legal, cara. É o dia a dia. Você vê como é que é. Às vezes o pessoal vai consultar e não tem um bate-papo assim. Olha que legal, né? A gente tá quebrando aí muitos paradigmas. Sim. Doutora, o famoso medo de encontrar doença. Eu adoro encontrar doença. Porque eu adoro encontrar doença no começo, Cid. Tá? Quando a gente pensa, então, trazendo para o outubro, muito melhor a gente encontrar algo que tenha o tamanho de uma pintinha feita por caneta do que a gente encontrar um nódulo com 2, 3 centímetros.
Sim. Tá? Então, a gente precisa encontrar as coisas que são pequenas, porque às vezes a gente vai lá, retira só aquele nódulozinho quando a gente pensa, né, no medo do câncer de mama. Se a gente encontra em estágios maiores, às vezes a gente tem que tirar um pedaço da mama, às vezes a gente tem que tirar a mama inteira, às vezes a gente tem que complementar com quimioterapia, radioterapia, algo que, se tivesse sido visto Lá no muito comecinho. antes, mantinha a qualidade de vida. Sim. Porque a gente sabe, embora as mulheres que eu convivo, assim, que têm câncer de mama, elas têm uma garra, assim, uma força Deus dá uma interior força tremenda. que é incrível mesmo, e elas parecem, de fato, encarar de frente, Sim. literalmente de frente aquilo. Mas a gente sabe que impacta na autoestima da mulher perder a mama, por exemplo. Né? Então, não é muito melhor eu descobrir... Perdeu o cabelo. Exato, perder o cabelo, a pele ficar seca, a pele com feridas, muitas vezes, né? Náusea, vômito e tudo que pode vir. E aí pensar que, se a gente procurar e encontrar antes, ela pode se livrar de tudo isso. Eu acompanhei muito na época da minha mãe, então algumas histórias eu aprendi muito. O pessoal tem que ter um pouco de cuidado em comparar os casos. Cada caso é um caso. E muitas vezes a minha mãe, coitadinha, ela vinha das químios lá e, não, mas a vizinha lá, porque a minha tia naquela vez e cada caso é um caso, é um tipo de reação. Hoje a medicina está muito avançada, a gente percebe ano a ano. Não é mais tão... Como é que a gente pode usar a palavra agora? Não judia mais tanto. Não é mais tão agressivo e não é mais tão uniforme, né? Porque antigamente, que se estudava menos o câncer, que o câncer ainda era uma doença mais nova, parece que o tratamento era meio padrão, né? Era a mesma cirurgia, a mesma quimioterapia, a mesma radioterapia. Vai para tudo. Exatamente. E agora, por exemplo, na mama, a gente já sabe, responde ao hormônio, não responde ao hormônio, é tal gene que está alterado, tal gene não está alterado. E tudo isso vai gerando uma diferenciação nesse tratamento e ele vai sendo menos agressivo, né? Até se a gente pensa na perda do cabelo. A gente hoje vê muito menos pessoas que perderam o cabelo do que se nós... Exato, do que se nós pensássemos, não precisamos ir muito, mas 6, 7 anos atrás. Né? Então, a medicina avança muito nesse sentido e a medicina tem resgatado isso de se importar com a qualidade de vida do paciente, em tratar o paciente e não a doença. Né? Então, a gente percebe nessa individualização também na escolha do tratamento, porque o tratamento tem que ser uma escolha entre o médico e o paciente. Né? Não adianta eu te dizer, Cid, faça assim, 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 se está fora da tua realidade. Sim. Né? Tem que ser um contrato entre nós dois. Né? E a medicina tem se preocupado muito com isso. E por isso que encontrar doença é maravilhoso, porque se você encontrou uma doença antes de você ter um sintoma, de fato... Exato, é muito melhor a gente descobrir que o colesterol está alto, te passar uma estatina, do que você chegar com dor no peito e já ter um infarto de fato. Né? E o mesmo vale para o câncer de mama e para o câncer de colo de útero e todos que a gente lembra tanto agora no Outubro Rosa, né? Eu sempre queria perguntar para algum médico o que é o câncer, por que ele ocasiona? Na verdade, por que é tão difícil encontrar uma cura? O que acontece? Na verdade, é assim, o tempo todo a gente está produzindo células de câncer. Eu estou produzindo agora, você está produzindo agora. Nossa. Por quê? Porque uma célula de câncer é uma célula que sofreu qualquer mutação no seu núcleo. Então, eu tenho uma célula que ela fugiu do padrão de célula normal e ela sofreu uma mutação. Mas o que o nosso sistema imune faz? O nosso sistema imune vai lá, identifica esta célula que fugiu do padrão, retira ela e por isso a gente não tem câncer o tempo todo. Então, para que o câncer se instale, tem que haver uma cadeia de situações. Essa célula tem que ter sofrido uma agressão e pela agressão ela ter mutado o seu núcleo. Além disso, ela tem que ter escapado do teu sistema imune. Ela tem que ter mandado estímulos para o resto do corpo para produzir vaso sanguíneo, porque para ela crescer mais rápido, ela precisa de mais aporte sanguíneo, para daí, de fato, aquela massa aparecer. Né? Então, a gente fala que ele tem muitos fatores por isso. Então, quando a gente pensa em mutar o núcleo de uma célula, em agredir uma célula, se a gente pensa em câncer de pele, a gente pensa em sol. Então, quantas vezes você foi no sol, levou aquela agressão, aquela vermelhidão, o que o nosso corpo faz? Ele descama.
Então, quando ele descama, o que é? O nosso sistema imune dizendo para aquela célula que ela tem de morrer, que ela tem de sofrer apoptose, né, que é a morte celular, para que ela não fique ali se proliferando e passando para as outras células filhas dela aquela mutação que ela recebeu. Que loucura. Por que o cigarro é um grande causador de câncer? Porque o cigarro causa mutação no núcleo da célula. Então, o teu sistema imune vai. Chega uma hora que esse sistema imune entra em exaustão ou que a agressão foi tão grande que ele não conseguiu mais driblar essa agressão. Então, é uma cadeia de fatores até que a gente venha a ter a doença de fato. Nossa, e aí, por isso que entra também a predisposição genética de alguns tipos de câncer. Por exemplo, o de mama. Existe uma porcentagem do câncer de mama que é de origem genética, que a gente sabe que essas mulheres têm ou o BRCA1 ou o BRCA2, que são genes que combatem essas células de câncer que em algum momento mutou. E aí essa pessoa deixa de combater aquelas células de câncer, né? Por isso que existe essa tendência, né, familiar, e que até teve um tempo na mídia que algumas famosas foram e avaliaram esse gene, tiraram as mamas de maneira profilática, né? Então a gente sabe que existe uma porcentagem que já tem esta fragilidade. Agora, se eu penso assim, não, então, minha mãe teve, minha avó teve, minhas tias tiveram, então é genético, eu vou ter? Não. Porque se você mantiver o seu sistema imune sempre bom, ele vai conseguir driblar estas células. E aí você vai me pedir, então a gente tem que tomar 1000 coisas para a imunidade? Não, isso também é um mito, né? O jeito correto e o único jeito da gente manter a imunidade em dia não é segredo para ninguém, mas é uma alimentação rica em vitaminas, onde eu encontro vitaminas. Frutas, verduras, legumes, né? Uma alimentação equilibrada, exercício físico, porque os exercícios físicos ativam, né, o nosso sistema imune. É que você viu que o seu Madruga se olhando no espelho? Vai falando, doutora, eu vou olhando para o espelho, vai. Mas, enfim, dieta, exercício físico, boa qualidade de sono, né? Então, são todas coisas que nos ajudam a combater os radicais livres, que o pessoal adora falar em radicais livres. Radicais livres também causam mutações celulares, né? E isso vai deixando o câncer cada vez mais longe. E aí vem também os consumos. Por que cargas d'água eu vou sair no sol sem protetor solar, se eu sei que o sol é um causador de câncer? Por que é que eu vou fumar? Sol é bandido nessa questão. Exato. Por que eu vou manter o hábito do cigarro se eu sei que é um causador de câncer? Da bebida alcoólica? Dá para evitar. Dá para evitar. Então, claro que quando a gente fala em tabagismo, em uso de bebida de álcool, a gente sabe que não é uma escolha e que não é simples, né? Não é decidir hoje de manhã, dia 10 de outubro, 11 de outubro, perdão, que não fumarei mais. Eles acompanham os casos. Não, a gente sabe que não é assim. É difícil, mas a gente tem também uma equipe ali para te escutar. Ótimo. E te orientar, né? Qual é a melhor maneira, qual é o seu perfil? Você precisa de medicamento? Você pode usar medicamento? Você precisa de adesivo? Você pode usar adesivo? Então, a gente está ali para ajudar. E o reconhecer que isso é um vilão é o primeiro passo para que você busque por ajuda para deixar isso de lado. Eu acredito, eu queria aproveitar, fazer um gancho, porque eu acompanho muito nas divulgações ali, principalmente do município. Vocês têm programas frequentemente, né? Para parar de fumar, enfim, os apoios à caminhada, essa parte da alimentação. E às vezes o pessoal ignora, eles têm vocês como inimigo. Poxa, de novo vai ter aquela palestra do parar de fumar. Lá vem eles, aqueles papos de... Gente, e na verdade vocês estão querendo trazer qualidade de vida para as pessoas. Exato. Não é nem para vocês, é para as pessoas. Mas assim, embora eu, Caroline, falo por mim, não pela equipe, eu prefiro atendimento individualizado para tabagismo. Tá? Eu, Caroline, por algum tempo já estive à frente do tabagismo também, né, nos trabalhos em grupo. A equipe que está à frente é uma equipe que é apaixonada pelo tabagismo, eu vejo isso neles, mas eu prefiro o atendimento individual. Tá? Porque conhecer de fato aquele perfil de uso de medicamento, ele ter esse vínculo comigo de que não só no dia do tabagismo, mas que nos outros dias ele vai poder buscar a minha ajuda. Perfeito. Então, eu tenho percebido um pouco mais de resultado de maneira pessoal, né? Não de maneira individual. Não como pesquisadora, mas como uma opinião mesmo que tem dado mais certo. Então, olha que maravilha, você tem o poder de escolha, você pode escolher ir no grupo,
né? E fazer a sua terapia em grupo. Ou você pode procurar mesmo a sua estratégia e pedir um atendimento de maneira individual. Sim. Tá. A gente tem agentes de saúde que podem dar orientação. Podem Marca uma orientar. conversa. Exato. Eu acredito que para vocês não vai ser incômodo, vai ser a maior Meu alegria Deus, receber uma pessoa isso é uma coisa bem Doutora legal, porque Carol, quero geralmente as pessoas, ai, me desculpa, vim aqui te incomodar. Eu digo, gente, é o meu trabalho, assim, né? Tipo, não é um incômodo para nós, é o nosso trabalho, exatamente. O nosso trabalho é escutar, acolher e tentar juntos traçar o melhor caminho. Não é todo mundo que vai dar certo do mesmo jeito, né? E se fosse fácil, todo mundo parava. Sim. Tá? O fato das pessoas permanecerem, né, usando bebida, usando cigarro, usando narguile, tá? Narguile é cigarro, né? Enfim, tem um cenário inteiro por trás, né? Não só aquele hábito, né? Então a gente está ali justamente para juntos traçar uma estratégia para que isso fique para trás, né? E que a gente consiga deixar o sistema imune. Que legal. Show de bola. Fazer uma pergunta bem rápida aqui para a gente já voltar nos assuntos legais aqui também. Não que seja ruim, mas assim, ó. Por que então a tendência no mama e o homem a questão do me fugiu agora, gente. Nossa. Da próstata? Da próstata, isso. Porque nos meses, tu fala? Não, porque a tendência é maior. Mama, por epidemiologia mesmo. A gente sabe que no Brasil os cânceres mais prevalentes são esses. Embora, Cid, olha que legal. Por quê? Não, isso é epidemiologia mesmo. Mas eu acho que tem muito relação com BRCA1 e BRCA2, que é esses genes que eu falei, até porque a próstata é o mesmo gene, tá? Olha aí. Então, ter, por exemplo, mulheres que não têm irmãs, que só têm irmãos, os irmãos terem tido câncer de próstata também nos liga um alerta para câncer de mama por ter essa tendência genética. Então, é algo mesmo de genética, de perfil populacional. Mas, para você ver uma coisa muito interessante, alguns semestres atrás, uma aluna minha de TCC, a Heloísa, agora ela já se formou, já é colega, já é médica. Legal. A gente conduziu um estudo aqui em Luzerna e nós pegamos todos os formulários de TFD, tratamento fora domicílio, para oncologia, e a gente traçou o perfil epidemiológico do câncer em Luzerna. E por incrível que pareça, na nossa cidade, o câncer de tireoide é um dos mais prevalentes. De tireoide. E no resto do mundo, não do Brasil, no resto do mundo, não é. Então, a gente ainda não conseguiu chegar numa explicação. A gente conversou com o pessoal da linha de pesquisa do mestrado, da oncologia, para talvez a gente tentar traçar uma busca do porquê, exato, né? Alguma maneira da gente, né, desenhar um estudo para pensar esse porquê, se é só algo da origem germânica ou... Não sei te dizer hoje, tudo que eu te dissesse hoje seria palpite e não seria um dado científico. Mas é interessante. Mas foi um dado assim, muito interessante para nós de ter, né, tireoide como um dos cânceres mais prevalentes. Aqui em Luzerna. Aqui em Luzerna, na homens cidade. E mulheres. Sim, homens e mulheres, todas as idades. A gente pegou todos os pacientes que foram encaminhados para o serviço de oncologia. Fumantes, não fumantes, né? Todos de 2017 a 2022 a gente leu o prontuário, né? E buscou. O estudo envolveu outros dados, né? Desde a idade mais acometida, o tempo para diagnóstico, né? Mas de tudo isso é muito interessante, né? Da gente trazer, né? Por isso esse cuidado. Exatamente. Tem algo. Tem algo diferente no ambiente de Luzerna. Que loucura. Vamos falar de autoexame. Faço o autoexame? Como é que eu procedo? Então, queria que você falasse dessa importância de algo que é tão simples, tão rápido. É simples, é rápido, mas às vezes se torna um vilão, Cid. Por quê? Há um tempo atrás, todo mundo recomendava autoexame, tá? E hoje, eu ainda recomendaria no sentido de conhecer a própria mama, tá? E de talvez, se teve um nódulo de crescimento muito rápido, uma alteração na textura da pele, alguma secreção que antes não existia, você buscar pelo médico. Só que por que o autoexame tem sido um vilão? Porque justamente pela vergonha, pelo desconforto da mamografia e por muitos motivos que a gente não sabe dizer aqui, o que as mulheres fazem? Não, eu fiz o meu autoexame e não encontrei nada, então eu não preciso procurar o médico, eu não preciso fazer mamografia. Verdade. Tá? Então, se você está com a sua rotina de mamografia, de acompanhamento ginecológico, e quando eu digo ginecológico não é com o profissional ginecologista, mas é o preventivo, a palpação de mama, que pode ser ali com a gente mesmo,
tudo bem fazer o seu autoexame, a gente até estimula. Agora, fazer o autoexame no sentido de só vou procurar ajuda se eu encontrar algo no autoexame é um grande vilão. Porque para eu, profissional de saúde, palpar um nódulo, que tenho as mãos treinadas para isso, tenho a técnica para palpar mama, mesmo assim eu só consigo palpar geralmente nódulos que são maiores que 1 centímetro. Então, quem dirá uma mulher, né, que nunca passou por esse treinamento, talvez que tamanho de nódulo ela vai identificar. E o que é um nódulo, talvez ela não vai identificar exatamente. na hora. Mas isso aqui é normal. E às vezes ele cresce tão lento que todo mês ela passou a mão por cima dele e ele tá para ela sempre igual, que ela também não procura ajuda. Verdade. Então, o autoexame tem sido... Realmente, a gente tem desencorajado a fazer o exame nesse sentido, tá? Porque as pessoas têm deixado de procurar ajuda, segurando-se naquele autoexame que, para elas, em teoria, está normal. Tá normal. É verdade, agora que você falou, a gente acaba criando uma confiança, né, doutora? Exato. E a gente tem uma tendência a negar, né? A dizer assim, e essa dor? Não, mas essa dor é porque eu puxei tal peso, por isso ou aquilo, e a gente vai deixando. Acho que eu bati. Então, a gente já tem uma tendência a fugir da doença. Então, se eu faço ali um autoexame que me dá mais essa segurança ainda de dizer não tenho nada, entende como isso vira um problemão, né? Então, eu hoje diria, mulheres, não façam. Tá? Venham lá com a gente. Quando for coletar o preventivo, as enfermeiras sempre palpam a mama também. Se elas acham que tem algo diferente, elas muitas vezes nos chamam, a gente avalia essa mama juntos, a gente pede o exame que for mais indicado para a mulher naquela faixa etária, mas a gente vai cuidar das suas mamas, né? Isso de fazer sozinha é um vilão e... Olha só, é bem importante essa tua fala. E é bem importante que as mulheres procurem a ajuda da profissional, do profissional, e não só se segurar na sua, né, percepção de normalidade. Concordo muito contigo. Falar da questão do autoexame, doutora, algumas mulheres fazem o ultrassom e a gente estava falando do desconforto da mamografia, mas bem necessária. O ultrassom não é tão confiável. Não. A mamografia, sim. Se a mulher tem as mamas muito pequenas ou as mamas ainda muito densas, o que é isso? Com o nosso envelhecimento, a gente vai trocando aquela glândula capaz de produzir leite, né, por tecido de gordura. Então, a mama vai mesmo ficando cada vez menos densa, porque a glândula é mais densa do que a célula de gordura. Então, as mulheres que ainda têm a mama bem densa ou que têm as mamas bem pequenas, eu não vou mentir para essa mulher que o exame não vai ser desconfortável, porque vai. Porque ela vai precisar colocar no mamógrafo, o mamógrafo precisa pressionar um pouco a mama, então talvez ela tenha aquele desconforto ali momentâneo. Né? Minutos, que é claro, para a mulher que está ali parece uma eternidade, mas são minutos e que passam logo em seguida. Então, não adianta a gente fingir que não é desconfortável nesse sentido, porque nesse sentido é. Porém, o ultrassom, ele tem uma sensibilidade menor do que a mamografia quando a gente fala em câncer, porque o ultrassom ele vai conseguir mostrar se naquele tecido já houver uma formação de nódulo. E a mamografia é um raio-x. E um raio-x para o câncer de mama, às vezes ela mostra só um aglomerado de células. E que para nós, as células que se aglomerarem com aquele padrão, a gente já sabe que elas vão ser um câncer. Então, a mamografia detecta antes que o ultrassom. Olha só. Tá? Então, muitas vezes o que acontece? A mulher se submete à mamografia por a mama estar muito densa ainda. A mamografia sugere que pode haver algum nódulo, mas que esse nódulo não foi bem visto e ela mesmo vem no laudo o pedido da complementação com o ultrassom. Aí, ok. Agora, eu deixar de fazer a mamografia porque o ultrassom é menos desconfortável, também é eu me enganar. Porque a mamografia veria coisas muito mais cedo do que o ultrassom consegue ver. Ou seja, estou lembrando de uma palestra que teve aqui com as professoras que eu acompanhei, que é a questão da máscara. Porque vocês vão entender o final da história, que vai fechar com a história da doutora. Ele entrou todo mascarado e as professoras deram risada, parecia que era algo de humor. E ele continuou, e ele ficou, e de repente ele começou a ir na frente delas assim, sabe? E olhava, e foi uns 5 minutos mais ou menos, doutora. De repente elas começaram, alguma coisa está acontecendo. Tá errado. Daí foi. De repente ele pegou o microfone e falou: "Estão dando risada do quê? São vocês. Isso aqui, vocês vivem de máscara. E às vezes a gente não quer tirar a máscara. A gente quer fingir que tá tudo bem." Exato. Né? A gente tem quer ir algo pelo caminho mais fácil. Pelo caminho mais fácil. E assim, se a gente pensar, são minutos, né, Cid?
são minutos que salvam uma vida, não só Imagina. salvar uma vida, mas é aquilo que a gente fala de qualidade de vida, né? Do quanto tempo você quer viver, mas como você quer viver. Eu sempre né? falo a importância que você tem pra você e que você tem pras Para os pessoas também. outros, exato. E até é muito interessante, a gente fala, né? Ah, você morreria pela sua filha, né? Você morreria. Com certeza. E você está vivendo por ela? Você está cuidando da tua saúde por ela? É bem isso aí. É isso. Esse é o sentido que eu vou E falar. é por isso que eu falo também da gente ampliar o olhar quando nós Claro. falávamos ali antes da qualidade de vida. É até nisso, né, Cid? Porque às certeza. vezes se a mulher não se sente em casa valorizada, se ela não percebe a importância que ela tem na família, no seu ambiente de trabalho, para o parceiro, se ela não percebe o quão importante ela não busca cuidar da saúde dela. É, às vezes a mulher tem o medo de determinar o relacionamento. E às Também, vezes não. exato. Sendo sincera, você vai fortalecer. Exatamente, exatamente. Vai fortalecer ali esse vínculo, vai até ter mais ânimo para cuidar da saúde, do trabalho e de tudo que for, Nossa, né? Com certeza. Mas a gente falou da mamografia também aqui, que foi muito legal. E você me falou uma questão que é bem curiosa, que eu pedi algumas coisas curiosas para a doutora. A amamentação previne o câncer de mama. Protege contra o câncer de mama, sim, né? Se a gente fala sempre no agosto dourado, né? Sim. Na amamentação como as vantagens para o bebê, que são inúmeras, né? Células de defesa, esse fortalecimento de vínculo com a mãe, mas a gente às vezes esquece de falar para a mãe que tem inúmeras vantagens, além da vantagem ali no pós-parto imediato, de redução do sangramento, de contração uterina, a gente sabe ao longo dos anos que protege contra o câncer de mama, sim. Olha que loucura. Tá? E que protege agora também estudos mais novos contra o câncer do corpo do útero, né? Olha só. Então, amamentar não é fácil, tá? Não estou dizendo que E amamentar é vocês estão fácil. falando com uma mãe aqui, gente. Exato, uma mãe de 2 meninas Ela maravilhosas, passa umas dicas pra né? Exato. E que tive muitas dificuldades na amamentação, Cid, tá? A minha primeira filha, que agora tem 6 anos, a Clara, tive muita fissura, as mesmas coisas que as mães vêm me contar, eu vivi na Você minha viveu na pele, pele. exato. Depois com a Catarina, que é a minha menor, nós tivemos uma situação semelhante na Sim. mesma época, né, Cid, que elas foram A gente hospitalizadas. trocava figurinha. Exato, então eu tive de ordenhar, eu ordenhei o tempo praticamente inteiro de hospitalização dela, eu ordenhei para não perder a amamentação, e isso não foi fácil. Não é fácil. E eu digo para as mulheres que decepciona muito quando a gente está, né, esperando um bebê, que toda a imagem que mostram para nós da Aquele amamentação, nossa, é a mulher Mar de com a criança rosa, olhando para o horizonte. aquela musiquinha de O fundo. assim. vento, assim, nos cabelos, a criança mamando super bem. Gente, ilusão, tá? Ilusão, não é assim, tá? Vai ser difícil, exato, vai ser difícil. Tem dias que vai doer, porém, eu estou lá todos os dias, a enfermeira Joniele está lá todos os dias, a enfermeira Kelly, a doutora Emily, eu não vou citar todo mundo para não ser injustas, né? Mas a gente tem uma equipe estruturada para lhe ajudar a amamentar. Tá? A gente fala para as mães que chegar lá com um bebê recém-nascido, para a gente ver como tá essa pega, para a gente ver se essa criança está mamando bem ou não, não tem agendamento, não tem hora, é só vir e a gente vai receber e vai tentar ajudar, porque a gente sabe da importância que tem para o bebê, mas a gente também sabe desse nosso ganho de prevenir câncer, de qualidade de vida para a mãe. Então, Olha a só. amamentação, sim, é um fator de proteção muitíssimo importante, né? Então, é mais um motivo, né, para as mães se motivarem, né, Que legal. a cara. amamentar por um tempo mais prolongado que só aqueles mesezinhos ali, né, de bebezinho pequenininho. Eu vou te fazer uma pergunta bem difícil agora. Você não pode fugir da raia. Tu acredita em Deus? Muito. Porque o pessoal às Muito. vezes fala, bah, mas o pessoal da medicina, ele é meio desconfiado. A medicina me fez acreditar mais em Deus do que eu já acreditava. Por isso que eu ia perguntar, porque tudo que a gente conversou agora, não, né, a gente combinou pouco. Olha quantos assuntos que a gente trouxe. Sim. E tinha alguns assuntos que a gente falou que eu nunca vi em entrevista nenhuma. E a doutora, ela é afiada. Ela, Não, né? eu sou E- católica desde criança, Cid. Sim. Meus pais, eles sempre foram muito atuantes na vida da Igreja Católica, então eu me lembro, assim, claramente de ter crescido dentro da igreja, mas eu tenho um perfil que, para você me convencer de algo, você tem que me provar e bem provado. E bem carimbado. Tá, exato. Você é Não sou, desconfiada. eu sou muito, e é meu perfil racional, sabe? Ser essa racionalidade. E aí, quando eu fui para medicina,
eu mantinha a minha fé com certeza. Mas muitos momentos que eu vivi ainda como aluna me fizeram ter ainda mais fé. E muitos momentos me fizeram crescer nessa fé, no sentido, por exemplo, da aceitação da morte. Tá? Por que eu digo isso? Porque quando eu fazia os estágios na UTI, e eu fiz muito estágio na UTI, de férias principalmente, porque eu já tinha, de minha concepção, que eu queria ser uma médica de família, embora eu não alardeasse, porque dentro da medicina a nossa área tem um pouco de preconceito. Por inúmeros motivos, alguns reais, outros irreais, mas tem preconceito, então eu ficava quietinha. Mas o meu pensamento era, eu preciso passar o maior tempo possível dentro do hospital, porque eu preciso aprender essas coisas agora que eu sou aluna, porque depois vai me fazer falta. Então, eu passei muito tempo dentro da UTI. E sempre no caminho, antes de eu ir para a UTI, eu passava na capela. E eu pedia para que aquele Jesus que está lá no sacrário, que ele fosse comigo durante aqueles atendimentos, porque uma rotina de UTI não é uma rotina leve. Imagina. E, assim, a gente percebe, a gente tem empatia pelo sofrimento do próprio paciente, pelo sofrimento dos familiares, então eu pedia que aquele Cristo fosse comigo. E tinha uma moça na UTI, ela já estava há algum tempo na UTI, ela tinha 30 e poucos anos, mais ou menos, de idade, ela tinha sofrido uma hemorragia craniana, e ela já tinha muitos sinais de que ela estava próxima da morte há muitos dias, da pele e tudo mais, mas ela não se permitia morrer. E eu falava sempre com os pacientes da UTI, desse mesmo jeito que eu falo com você, né? Eu sempre conversava. E naquele dia, eu cheguei para examinar ela, e eu olhei para ela, comecei a examinar, né, com todo o carinho que eu sempre tive. Sim. E eu só pensei, e acabei falando em voz alta, eu disse assim, Senhor, tenha piedade. E naquele instante que eu terminei de falar estas palavras, Cid, ela chorou e ela morreu. Ela descansou. Então, assim, ó, eu fui tendo experiências como essas que me mostraram que, sim, nós médicos temos o dever de lutar pela vida. Mas o poder de dar e de tirar a vida não é nosso, está distante de ser nosso. E aí o que eu dizia da minha experiência, né, com a minha Catarina, né, a minha filha mais nova. A Catarina ficou 30 dias em UTI. Né? Ela tinha 15 dias quando ela foi hospitalizada. A Catarina, a maioria das pessoas, né, que me conhece já sabe, ela teve Covid com 14 dias de vida. E do Covid, ela foi complicando de todas as maneiras que ela podia complicar. E eu, como médica, eu sabia dos números, né, Cid? Eu imagino. Mas... Eu sabia quantas crianças naquela idade sobrevivem a uma pneumonia, a uma telectasia, que é quando colaba o pulmão, a sepse, que é a infecção generalizada, ao uso de droga vasoativa, a intubação, que é o que ela precisou. Eu sabia dos números. Então, eu sabia por números que a chance dela morrer era imensamente maior do que a chance dela viver. E isso gerou em mim não uma falta de fé, porque eu não perdi a fé de que existe um Deus e um Deus que nos ouve, mas uma revolta com esse Deus. De por que eu estava vivendo, não eu estar vivendo, mas porque ela estava vivendo aquilo daquela maneira, porque a minha filha mais velha tinha sido arrancado, né, a mãe dela por tantos dias, porque a gente precisou ficar distante, eu estava em isolamento com a Catarina. Então, eu tive muita raiva de Deus. E eu disse para o meu marido, Carlos, pelo sacramento do matrimônio, nós somos um só. Então, reze você, porque eu não vou rezar. E aí, Cid, o Carlos tinha uma fé inabalável, e tem até hoje uma fé inabalável. E eu tenho amigos maravilhosos que também têm uma fé inabalável e que eu sei que rezaram muito. E contrariando tudo o que eu já aprendi na medicina, a Catarina sobreviveu. E mais do que isso, a Catarina sobreviveu num dia que eu estava com ela, sozinha em Joinville. Quando a gente foi para Joinville, eu fui sozinha com ela, porque por questão, né, da minha outra filha e de todo, a gente teve que voar para lá, não tinha como eu ir com mais alguém, éramos só nós duas. Uhum. E eu estudei no Colégio Marista, e dentro da UTI, você sabe que é proibido celular, né? E aquela noite, eu queria muito ficar acordada, porque era a noite que ela estava pior.
E era dia 17 de fevereiro. E aí eu pensei, não, ninguém está me olhando agora, não tem nenhuma técnica perto, eu não posso dormir, eu não quero dormir, eu vou abrir meu celular. E eu peguei meu celular e eu abri o Instagram e tinha uma publicação do Colégio Marista que falava de São Marcelino de Champagnat, que naquele dia ele tinha estado no meio de uma nevasca e muito assustado, sozinho com aquela nevasca, né? Sozinho naquela nevasca. E ele tinha lembrado de pedir para a Virgem que ela tivesse compaixão dele. E eu pedi, Cid, que como mãe, ela tivesse compaixão de mim. E eu tenho a certeza absoluta que, mais uma vez, foi nessa hora que Maria me pegou no colo. Você se entregou de uma maneira... E que Maria me fez voltar a ter fé. E que Maria me fez me reconciliar com Deus. E que, a partir daquele dia, né, a Catarina mostrou que ela é um dos nossos milagres, né? Que a Clara já leva o nome de Santa Clara de Assis por ter sido, na nossa vida, luz. Sim. E por operar mesmo milagres de nos transformar em pessoas melhores. E a Catarina veio, então, para afirmar esta fé. O teu carimbo. Meu carimbo de fé. Então, assim, a gente, como médico, a gente não é isento da doença. Tá? Imagino, cara. Às vezes os pacientes falam isso. E quando a gente tem um familiar, né? E ainda mais um filho, né, Cid? Filho, gente. Exato. A gente vê ainda foi mais... Foi tua prova de fogo, Exatamente. Né? Foi minha prova de fogo na fé, foi minha prova de fogo na medicina, porque eu vivi situações, assim, de colegas maravilhosos, de colegas que eu lembro até hoje. Por exemplo, um que eu cito com muito carinho é o Dr. Ayrton, de Curitibanos, da UTI. É um médico, assim, meu Deus, uma pessoa excelente, mas eu também encontrei colegas desprezíveis do ponto de vista humano. Então, isso também me fez repensar na medicina. E me fez repensar, além de que médica eu quero e eu posso ser, ótima essa tua fala. Mais do que isso, que médica eu quero que os alunos que estão comigo sejam. Tá? Então, eu falo para os alunos que passam comigo ali a maior parte do tempo que, sim, eles têm que ser tecnicamente excelentes, porque eles têm uma responsabilidade muito grande de cuidar das pessoas que nós amamos. Mas eles precisam ser pessoas excelentes, eles precisam abrir o olhar, eles precisam tratar a pessoa e não o doente. Ser humano. Exato. Então, essas coisas nos fazem crescer, né? Nos fazem crescer na fé, nos fazem crescer como pessoa, né? Nos fazem nos identificar com os pacientes, nos identificar com as mães e, né? E tantas questões que nos fazem pensar, né? Então, se eu acredito em Deus, muito mais do que na medicina, sabe? Muito mais. Nossa, gente, né? ó, olha a maneira que nós estamos fechando esse podcast. Porque Era pra ser só um Outubro Rosa, Cid. Eu tô vestida aqui de rosa. Mas você sabe que eu trouxe você aqui, não foi? Só pra falar de Outubro Rosa. Porque eu sabia que o nosso bate-papo ele iria por essa linha, a gente se conhece. Pra o pessoal conhecer. E, às vezes, as pessoas julgam a questão do médico, né? Sim, a gente sabe. E olha como é que é. Eles têm uma vida extremamente normal, igual a nossa. Sim. Por isso da preocupação com a saúde das pessoas. Por isso que a gente tanto bate na tecla, por exemplo, o assunto de hoje. Mas eu queria te fazer uma pergunta, já que você está nesse momento de emoção, que eu faço para todo mundo que vem aqui. Doutora Carol é médica há quantos anos? Eu tenho 10 anos de formada. 10. Você lembra assim a primeira vez que você entrou para consultar teu primeiro paciente? Lembro. Oficial. Eu lembro do meu primeiro paciente. Foi aonde? Foi no bairro Santa Teresa, ali em Joaçaba. Em Joaçaba. Meu primeiro vínculo empregatício foi no... Foi um homem ou uma mulher? Era um homem. Era um homem, cedo de manhã, uma loucura. Não sei como está agora, mas aquele SF era bem movimentado. Barriga, assim. Aquele medo de prescrever qualquer dipirona que fosse, né? Do tipo, meu Deus, vai ter uma alergia com essa dipirona. Sim. A gente tem medo. Então, você passaram 10 anos. Se passaram 10 anos e, assim... E o que você falaria hoje? Vamos lá, doutora. Então, é o seguinte. Doutora Carol tá atendendo lá aquele rapaz lá e você tá do lado. Agora, você vai chegar na doutora Carol lá, que tá consultando, e vai puxar o cabelo, vai falar alguma coisa no ouvido dela. O que você falaria no ouvido da doutora Carol aquela hora lá? Eu acho na primeira consulta. Eu acho que é uma frase que eu falaria, que não é minha, é uma frase de Santa Clara de Assis, né? Minha santa de devoção. E que ela fala, nunca perca de vista o ponto de partida.
tá? Nunca esqueça o quanto foi custoso, o quanto foi difícil, mas também não esqueça o quanto ser médico, ter 10 anos de formado, ter 20, 40, 50 anos de formado, não te faz diferente de ninguém. Porque o teu ponto de partida foi o mesmo ponto de partida que o ponto de partida que fez o Cid decidir fazer comunicação. Verdade. Tá? Então, não perder de vista esse ponto de partida é o que eu falo para mim mesma muitas vezes, né? Me orgulho da minha jornada, sabe? Me orgulho mesmo. Não faria diferente. Assim, eu falo, não, eu estou no lugar certo, que gostoso, sabe? isso. Então, me orgulho muito, né, dessa jornada e também não perco de vida essa jornada de partida, né? Porque eu não fui fazer medicina por familiares, não tenho familiar médico. Agora tem alguns que estão por vir. Foram tua inspiração. Não sei se inspiração ou não, mas que estão por vir. Mas eu não tenho, né, familiares, não tinha familiares próximos, colegas de profissão. Eu não fazia a mínima ideia do quanto a gente, nessa questão de salário, quanto ganharia um médico, quanto ganham as outras opções. Não foi por isso que eu fui. Eu fui numa feira de profissões, porque na época era feira de profissões. Eu fui certa de que eu iria fazer algo na área administrativa, porque desde os meus 12 anos eu trabalhava com o meu pai. Sim. E o trabalho era nota fiscal, compra, venda, né? Minha cabeça era uma cabeça para administração, então eu fui certa de que eu iria conhecer o curso de administração, e eu tenho a nítida lembrança de quando eu pisei no laboratório de anatomia e que eu achei aquilo maravilhoso. Encantou. E que eu vi aqueles alunos mexendo naquilo e que eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse também estudar e aprender sobre aquilo. Então, quem me fez ir para a medicina foi a anatomia. Não foi né, outra questão. Olha só. E aí, depois até foi muito interessante, porque quando a gente estava na primeira fase, eles convidavam os nossos pais para ir conhecer o curso. E aí a minha mãe, querida da minha mãe, ela nem entrou no laboratório de anatomia. E o meu pai, eu falei, pai, se tu for encostar aí, a gente precisa pôr uma luva, porque ele estava dentro do laboratório, assim como eu tinha estado a primeira vez que eu tinha estado lá. Então, por oportunidades diferentes, épocas diferentes, né? Talvez o meu pai também tivesse sido um excelente médico e seria, porque ele é disciplinado, ele é estudioso. Então, eu tenho certeza que ele seria um excelente médico, mas não chegou àquele caminho. Legal. E Deus me pôs nesse caminho e me chamou realmente na anatomia para ser médica. E eu não quero nunca perder esse ponto de partida de vista, sabe? Não vai, que eu te conheço, você é focada. É uma doutora sangue nos olhos. Não. Que legal, cara. Olha, histórias que a gente nem imagina. Você passa pelos corredores lá do posto de saúde, você vê uma doutora lá atendendo, uma doutora que é muito carinhosa com os alunos, que isso eu já presenciei, e eles têm um carinho, um amor. Um dia eu fui ter a pré-consulta e a menina falou, é o meu último dia, tô triste que eu tenho que deixar a doutora Carol. Eles têm esse carinho, né? Você Sim. forma várias famílias. E eu tenho mesmo, assim, um carinho... Eles deixam um pouco em mim. Assim, o que eu digo para eles sempre que termino o estágio é que eu realmente espero que eles levem um pouco de mim para a vida deles, mas eles deixam muito, sabe, Cid? Porque eu lembro, assim, da maioria com muito carinho e, assim, eles me fazem ainda manter o gosto pela medicina, o gosto pelo estudo, mas o que a gente não está olhando, o que a gente não está percebendo. Assim, eu adoro estar com eles nesse sentido e eles deixam bastante em mim. Espero que eles também levem um pouquinho com eles. Com certeza. Doutora, que pena, cara. A gente termina esse podcast com muita dor no coração. Foi tão gostoso. A gente nem viu a hora passar para ser 20 minutos. Olha, deixa eu ver quanto tempo nós estamos. Estamos indo para 1 hora de bate-papo. Meu Deus, ninguém vai escutar isso. Claro que eu vou. E vão comentar, eu tenho certeza. Eles gostam de assistir. E foi muito dinâmico, foi muito legal. Eu quero pedir para Deus te abençoar sempre você. Amém. E a sua família, parabenizar pela tua vocação. Eu te conheço de uma forma muito especial, sei o quanto que você respira mesmo. E não foi à toa que eu escolhi você para vir falar desse assunto. Obrigada, Cid. Porque, doutora, para as pessoas que estão acompanhando entenderem quem está por trás dessa preocupação de cuidar das pessoas. E o que nós temos que fazer a nossa parte, gente. É só procurar eles. Procurar eles, estão aqui para atender. Vocês viram com o tamanho do amor, da dedicação, quantas histórias que tem por trás de tudo. E eles estão lá
para atender. Eles têm dias que não são bons, como os nossos. Tem dias Sim. maravilhosos, alegres. E às vezes eu digo, gente, tem dias que não vai dar para atender mesmo, porque tem coisas que não merecem ser atendidas em 5 minutos. Sim. Então, às vezes, não interpretem quando a gente fala, olha, a doutora não vai lhe ver agora, volte tal dia, tal hora, como um descaso ou como preguiça, sei lá eu. Você quer cuidar Mas bem. é que, assim, ó, ninguém merece ser atendido em 5 minutos. Ninguém. E tem um protocolo, né? Não por protocolo, mas por carinho, Cid, eu Sim. poderia te examinar em 5 minutos e dizer, não, tua queixa é essa, tome isso. Sim, eu poderia, Sim. mas não é justo contigo, Sim. né? Então, é importante as pessoas também verem que a gente tem muito carinho e, às vezes, esse carinho a gente traduz até como um volte depois, porque agora eu não posso te dar a atenção que você Ótimo. merece, né? Ótimo, essa tua fala foi maravilhosa. É bem esse cuidado, esse carinho com cada um. Sim. Né? Não é simplesmente mais um que passou no dia. Não, E vai nunca muito é. além desse salário. Nunca é mais um. Não cai mais um. Ai, que legal. Então agora, quando eu vi aquela caminhonete saindo lá do posto, passando lá Vai pras ter bandas, nuvens em cima, eu vou assim. imaginar quanto vale os pensamentos. Deus te abençoe, minha querida. Amém, você Muito também. obrigado por tudo sempre, tá? Conte comigo A sempre doutora, também. Oi, te elogiaram muito, viu? Ela fez alguns atendimentos ali com a Manu, que depois a gente foi pro especialista, mas foi muito elogiado. Ah, capaz. É Depois bondade eu do conto pessoal. Que legal. A gente tem uma grande profissional. Obrigado de coração, tá? Eu que agradeço a Por tudo. oportunidade. E você vai voltar em novembro, mês que vem, vai voltar pra falar dos homens. Eu venho falar de homem, sim. Tá, é tu que faz o exame lá? Olha, se for preciso, Não, eu conta no meu faço. podcast. Ah! Ela vem com a luva e nós vamos medir o dedo dela. Vamos ver. Só para nós fechar com chave de ouro. Gente, muito obrigado. Esse foi o podcast falando do mês de outubro, outubro rosa. Doutora Caroline Biasolo Zancan, especialista em medicina de família e comunidade. Como eu falei, gente, vocês entenderam agora a minha mensagem do começo? Muito mais que uma médica. Manda beijo, doutora. Beijo pra todo mundo. Beijo, Se tchau, gente. Cuidem, gente. Vamos parar com os goles e com a fumaça aí. É, e Pelo amor passar de protetor solar também. Cristo Deus. Tchau.